sejam bem-vindos ao podcast Pode Gastar, onde ajudamos jovens universitários a lidar melhor com as suas finanças e também a tomar decisões mais conscientes. Eu me chamo Giovana, eu estou com a Alana. Oi, gente, eu sou a Alana e hoje eu estou aqui com a Fabiana, que ela é formada em Ciências Econômicas pela USP. Você pode se apresentar um pouco? Olá, pessoal! Eu sou Fabiana, eu sou professora de Economia e Contabilidade, sou formada em Economia na USP, sou doutora em Administração de Empresas e tenho especialização em Contabilidade. E hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante para a gente lidar com as nossas finanças, o fluxo de caixa, onde o objetivo é fazer com que as entradas superem as saídas, o que torna o que a gente consegue fazer com que o nosso planejamento financeiro seja saudável e sustentável a longo prazo. E como nós vimos nos últimos episódios, a gente conseguiu analisar que muitos jovens estão endividados. E por isso a gente precisa fazer uma análise de todas as nossas finanças. E fluxo de caixa tá aí para ajudar a gente com isso, né? Até porque a gente consegue ter o nosso planejamento financeiro, a gente consegue prevenir um endividamento, a gente consegue colocar também os nossos objetivos financeiros, o que também evita, de certa forma, um estresse futuro, né? E com base no que a gente falou, Fabiana, eu vou tentar não chamar você de professora, é muito difícil. Sem problemas. Qual que é o maior desafio que você acredita para os jovens? Atualmente, o que a gente vê, né, bastante é que é um pouco a falta de entendimento do que é um fluxo de caixa, do que são finanças pessoais e o quanto você precisa fazer esse controle, né? Sim. Então, acho que o principal desafio hoje é procurar informação e procurar a informação correta para fazer esse planejamento financeiro. Então, o que a gente mais vê, essa questão de endividamento, é a questão de não entender o que é um planejamento financeiro, primeiramente, Sim. e depois como lidar com o planejamento, como lidar com a execução de um planejamento financeiro, né? Sim. E também eu queria perguntar quais seriam os componentes ideais para a gente poder fazer o nosso fluxo de caixa, né? Para administrar nossas finanças pessoais. Assim, sendo bem prática, bem sincera, vocês vão até dar risada, mas planilha do Excel. As minhas entradas e as minhas saídas, né? Hoje em dia, né, a maioria dos jovens são bancarizados, possuem uma conta corrente ou até uma fatura do cartão de crédito, então você tem a informação para criar uma planilha, para criar um controle do que você está gastando. Sim. E do que que tem de entradas, né? Uma possível mesada ou salário de estágio, alguma receita que você tenha dos seus gastos. O importante também principalmente para quem ainda ganha mesada ou ainda recebe alguma fonte, a fonte de que não seja diretamente do estudante, do jovem, o importante é vocês entenderem o que está fazendo parte dos seus custos, dos seus gastos, né? Então, com essa questão de você ter controle por meio de uma conta corrente, você tem quase a informação em tempo real. Sim. Então, o importante é você ter um controle do que entra e do que sai. Não tem segredo, isso não muda, dependendo da ferramenta que você usa. Mas o importante é ter as informações, ter as informações corretas e fazer esse controle. Então, a minha dica é montar uma planilha de Excel. Perfeito. Mas a gente já tem essa planilha disponível, inclusive a gente já criou. Essa planilha já está disponível para vocês, certo? E eu tentei explicar um pouco na minha planilha a diferença de gastos fixos e dos gastos variáveis. Você pode explicar também um pouco mais? Claro. Gasto fixo é todo aquele tipo de gasto que você já sabe que vai ter e que ele não vai variar conforme a quantidade de horas ou quantidade do que você vai fazer. Vou dar um exemplo bem prático. Por exemplo, um gasto fixo que geralmente a gente tem
se você acaba pagando ou não. Você tem a mensalidade da faculdade. Uhum. Você sabe que aquilo Sim. vai vir, né? Certo. Agora, por exemplo, você vai para uma academia, alguma coisa assim. Hoje em dia, a academia pode ser considerado um gasto fixo também. Uhum. Mas hoje você tem modalidades de academia que você paga por aula que Verdade. você vai. Então, isso é um gasto variável, porque você consegue controlar a quantidade de horas, a quantidade de check-ins que você tem na academia. Então, você tem essas modalidades hoje. Então, um gasto variável varia de acordo com uma unidade. Então, ou horas que você vai fazer. Por exemplo, uma modalidade também que existe bastante é o curso de línguas. Uhum. Você pode pagar por hora. Sim. Quantas Verdade. você faz Uhum. durante o mês, né? Perfeito. Então, isso é um exemplo claro de gasto variável. A conta de luz, Uhum. ela entra como... Porque assim, varia, né? De mês pra É, mês então. o valor da conta Então, de luz. mas, embora varie o consumo, Uhum. a conta de luz a gente pode considerar um gasto fixo. Certo. Por quê? Porque você não sabe, você tem a quantidade Sim. de quilowatts que você gastou, mas você não consegue separar, a não ser que você more sozinho. Aí até pode ser considerado um gasto variável. Mas se você mora, por exemplo, com teus pais, ou com o irmão, ou você mora numa república, por exemplo, Sim. como que você vai separar quantas pessoas, quem gastou Verdade. o quê, Não tem entendeu? como. Não tem como, né? Então, geralmente, energia a gente considera como Considera gasto fixo. E eu acho que é Exatamente. bem importante também o fluxo de caixa. Por exemplo, eu já faço o fluxo de caixa durante 3 anos. Uhum. E aí a gente consegue analisar todos os problemas que tem geralmente durante esses anos e tentar se controlar também. Não é se controlar, tentar analisar, Analisar melhor, né? Um exemplo, sei lá, 1 ano, 3 vezes meu chuveiro queimou. E aí a gente consegue analisar isso todos os anos. Né? Exatamente. Se você mantém um controle, você tem dados históricos. Sim. Então você sabe mais ou menos o que está acontecendo, o que acontece, quais são seus hábitos. O importante de ter um controle de fluxo de caixa de entradas e de saídas é exatamente isso. Você consegue ver quais são seus hábitos financeiros, quando você se aperta, quando você não se aperta. Se naquele mês, por exemplo, uma coisa que a gente nem pensa é, por exemplo, aniversário de amigas, de amigos, né? Familiares também. Familiares, pessoas Final de ano, próximas, né? Final de ano você sabe que você tem gastos. Nossa. Então, você tendo um controle, né, disso, você consegue saber, por exemplo, esse mês eu sei que 4 amigos meus fazem aniversário. Esse mês minha mãe faz. Em dezembro lá tem a parte das festas de final de ano. Então a gente consegue fazer uma previsão do que a gente vai ter, Perfeito. né? Sim, Então, com certeza. Então, com base nisso, né, Fá, eu queria também fazer uma pergunta. Qual seria a melhor forma de a gente poder organizar o nosso fluxo de caixa, assim? Tem, claro, as despesas, o custo fixo, o custo variável, mas como que seria para moldar? Quais seriam as melhores formas, assim, pra gente construir? eu fazer a planilha do Excel, Sim. uma coluna de entradas positivo, uma coluna Sim. de saídas negativo, e fazendo totalização. Certo. Agora, o período de recorrência que a gente faz, geralmente a gente faz praticamente tempo real. Todos os dias, Tempo real, todos os dias, né? Você vai lá, faz os seus gastos. Por isso que eu falo que hoje, com essa questão de você ter a conta corrente, às vezes você pode até fazer o seu controle pela conta corrente. É verdade. Não tem, né? Hoje você vai lá no Internet Banking, você baixa a planilha lá da sua conta corrente e você já coloca, já exporta tudo, né? Então, só que um dos pontos, acho que principais, Giovana e Alana, é você ter esse controle de, olha, eu sei quanto é o meu orçamento. Aliás, o que é o orçamento? O orçamento é o que eu sei que são as minhas entradas, o quanto essa questão das receitas. Então, acho que a grande dificuldade que pode estar aí é entender que você não pode ultrapassar essas receitas, né? E assim, já pegando um gancho aí que eu acho que é importante falar, uma das coisas que mais faz a gente se descontrolar, não falo só pra jovem não, tô falando isso da população em geral, tá? O que mais faz a gente se descontrolar dessa questão de entradas e saídas é o cartão de crédito. Verdade.
É o cartão de crédito. E sabe o que também? Quando a gente, sei lá, tá sem dinheiro, precisa pagar alguma coisa, aí você faz, como fala, Dudu? Cheque especial, você disse? Empréstimo? Ah, tá, empréstimo. Empréstimo. Dá pra Empréstimo você fazer muito pessoal. rápido. Exato. Hoje você tem formas de financiamento Uhum. muito rápidas. O cartão de crédito, assim, ele é muito bom, Sim. mas ele é muito ruim se você não sabe usá-lo, né? Então, essa questão do descontrole vem muito de você não saber usar o produto financeiro. Que nem o empréstimo pessoal rápido é um produto financeiro. Sim. Isso, você tem a facilidade, mas o problema é quando você usa e você não sabe usar. Exatamente. Né? Não, eu já vi gente assim, vou comprar um lanche, aí vê, tô sem dinheiro, deixa eu fazer um empréstimo rapidinho. Gente. Pra um lanche, tipo... Então, não é só isso. O cartão de crédito, assim, falando, o cartão de crédito, ele tem que ser usado, como que a gente tá falando sobre fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa, como tu fala, é um fluxo. Sim. Então, entradas e saídas. O cartão de crédito, ele serve para você conseguir ser maleável com essa questão do tempo. Por exemplo, eu sei que as minhas receitas entram no começo do mês. Sim. Certo? Então, como que é um uso consciente de um cartão de crédito? Eu coloco a minha data de pagamento sempre um mês depois. A minha data de pagamento sempre perto da minha data a data de pagamento da fatura perto da data do meu recebimento da minha receita. Perfeito. Pelo menos uns dias depois do que eu sei que eu vou receber, certo? Certo. Que nem salário, geralmente é quinto dia útil, enfim. Aí, o que acontece? E é sempre um mês depois. Eu recebi, eu não posso fazer, por exemplo, eu não posso deixar os meus gastos, eu tô pagando pro mês seguinte. É como se eu estivesse antecipando. Entendi. Certo? Perfeito. Esse é o uso racional. E não tô falando que também não é para usar o cartão de crédito. O cartão de crédito serve para várias coisas. Sim. Primeiro, vale para a gente poder parcelar algo que a gente está querendo e não tenha a reserva, embora financeiramente falando a gente ache melhor você primeiro fazer uma poupança para depois comprar, mas enfim, a gente sabe que às vezes não é possível. Assim, né? Mas o cartão de crédito, por exemplo, benefícios que o cartão de crédito te dá, milhagem, essas coisas. Então, o problema é você não saber usar o cartão de crédito para o fluxo de caixa. Exatamente. Tá? Sim. Você faz fluxo de caixa? Você pode falar algum exemplo que o fluxo de caixa é um exemplo que foi algo bom na sua vida? A minha é quando eu aprendi a usar o cartão de crédito. Eu faço essa questão da alocação, por quê? Porque as minhas receitas, elas entram em alguns momentos do meu mês, né? Então, o que eu faço? Eu ajusto para isso. Então, por exemplo, a minha receita entra em tal data, eu tenho um cartão de crédito 2 dias depois. E eu tenho outra receita que entra em tal data, eu tenho um cartão de crédito também. E eu vou fazendo esses casamentos para quê? E eu sei o que está acontecendo. E a fatura do cartão de crédito ela é boa também para controle dos gastos que você está tendo. Sim, né? Então você sabe o que você está gastando. É que nem a conta corrente. Sim. Né? Como se fosse uma conta corrente. Hoje você tem vários extratos de cartão de crédito que você consegue acompanhar em tempo real. Sim. Sim. Tá. Perfeito. Bom, e também a gente não poderia deixar de lado, né, a importância de ter uma reserva de emergência. Até porque a gente se vê cada vez mais um cenário em que a aposentadoria, na verdade, é um mito, vai ser uma lenda. Ainda mais na nossa geração, nas próximas gerações, é muito difícil, né, alguém conseguir a aposentadoria. Certo. E de acordo com o que a Giovana acabou de falar, você acha que é importante a pessoa ter uma reserva de emergência? Mas com certeza. Quando você faz a parte de fundamento, você tem fluxo de caixa, né? Sim. Você faz suas previsões e você tem a parte da sua poupança. Sim, né? Sim. Só explicando, poupança, em termos econômicos, é o que a gente fala das nossas salvaguardas, né? Sim. O termo poupança em português, em inglês a gente estaria falando em savings, é o que a gente guarda, o que a gente está guardando. Isso é primordial quando a gente está falando de finanças pessoais, tá? Finanças pessoais, assim,
tem algumas estimativas, Uhum. mas falando pelo que eu vejo, você conseguir guardar pelo menos 20 a 30% da tua renda e em reserva, numa reserva de emergência, isso é importante, tá? Tem gente que fala mais, tem gente que fala menos, mas enfim. Por quê? Porque embora você não esteja investindo ainda, e hoje a gente sabe que 90% da população brasileira não consegue investir, né? Não consegue fazer esses investimentos, você pelo menos está guardando algo para alguma emergência. A reserva de emergência, ela serve para isso. Sim. Ela serve para alguma dificuldade, por exemplo, que acontece sempre em crises é perder o emprego. Primeira coisa, quando você perde o emprego... Aliás, até comentando, eu vi uma pesquisa, até posso depois passar para vocês, se vocês quiserem passar, mas eu vi uma pesquisa recentemente que as pessoas entendem que, por exemplo, você perde o emprego, você é mandado embora, que o FGTS é uma reserva de emergência. E não é, gente. Sim. Não é. Reserva de emergência é uma coisa que você tem que fazer, você tem que se policiar para fazer. Não, o FGTS não é para você contar com essa grana para quando você for mandado embora. Exatamente. E eu já até vi, acho que hoje no caminho, tipo, um apartamento, ele tava para vender, ele falando que poderia usar, tipo, o seu FGTS de entrada, alguma coisa, tipo, para parcelar, assim, eu fiquei... Não, isso é permitido pela lei brasileira, sim. Tá? Só que é aquela coisa, né? O FGTS, o que você pode fazer? Sim. O FGTS você pode resgatá-lo para poder dar entrada num apartamento, por exemplo. Só que é aquilo, né? Se você não entende o que é o FGTS, por que você vai fazer isso? Depois você é mandado embora, você já retirou a parcela para poder comprar, aí você entende que vira uma bola de neve? Exatamente. Vira uma bola de neve? Então, tem que ter muito claro o que é uma reserva de emergência, o que são investimentos, por exemplo, a compra do apartamento, o planejamento financeiro para uma compra de apartamento. Não é simplesmente, a parcela cabe no meu bolso, e eu vou pagar isso em vez de fazer a poupança disso, entendeu? Sim. Não, tem que fazer um planejamento financeiro muito sério, também analisando os riscos de uma queda de receita, por exemplo. Certo. Com certeza. Você já viu também, eu vi em alguns lugares, de algumas empresas que fazem um empréstimo do FGTS. Sim, você tem antecipação de FGTS, você tem antecipação de... Para você ter uma ideia, você tem esse serviço financeiro de antecipação de 13º, por exemplo. Os bancos oferecem 1000 produtos financeiros, certo? Ou, por exemplo, essa antecipação de 13º, como que funciona? Ou você vai lá, você autoriza, ele tem uma previsão do quanto vai ser o seu 13º, né, pela média do seu recebimento de salário. Ele vai lá, só que ele te cobra, digamos assim, um ágio. Um ágio não, né? Uma taxa de desconto para antecipação disso. Então, primeiro, você não vai receber nem o valor que você receberia, né? Mas isso é ruim? Pessoal, não existe produto financeiro ruim. Existe produto financeiro caro. Isso é caríssimo. Sim. Perfeito. Tá? Então, é uma questão de ponderação aí também, se você precisa ou não desse tipo de serviço financeiro, né? Exatamente. E também acho que um outro tópico que é muito importante é a educação financeira nesse sentido, né? Essa acessibilidade à educação financeira. Como que você acha que pode impactar nessa questão dos jovens, né? A próxima geração também, com essa questão de financiamento, reserva de emergência, enfim. Então, assim, sendo bem realista, o que eu gostaria que acontecesse, que a educação financeira virasse uma disciplina de ensino médio. Sim. Tá? Eu já vejo experiências de alguns colégios, algumas escolas fazendo isso. Aliás, tem um projeto muito interessante do pessoal da USP, que até a deputada Tamaral trouxe para a política, que é a questão do pé de meia, que é um projeto de educação financeira nas escolas. Então, o que acontece? A educação financeira é primordial para a gente entender como mexer com orçamento, essas coisas. Por quê, pessoal? Embora o jovem não seja o provedor ou não seja quem vai pagar as contas, antigamente, tô falando isso na minha época,
pessoa parece velha, mas eu vou falar isso. Mas assim, o acesso a produtos financeiros não era tão fácil quanto é hoje pro jovem. Exatamente. Né? Quando eu era adolescente, eu lembro de ter sido o lançamento de uma conta jovem em banco, do Banco do Brasil, por exemplo, né? E hoje, você consegue pegar um cartão de crédito pro teu filho com 12 anos, entendeu? Então, a educação financeira é primordial, e não é só aprender a mexer com cartão de crédito ou aprender, mas entender o valor do dinheiro no tempo, entender o que é uma receita, entender o que é uma despesa, e assim vai, né? Perfeito. E qual valor você acha que é o ideal para a pessoa ter uma reserva de emergência? Então, eu, particularmente, em torno de 20 a 30% da renda, tá? É você. Amiga, a gente já passou tudo. Já. É que a Pro, ela acabou respondendo reserva de emergência, tipo, em uma pergunta, em uma resposta só. Desculpa. Imagina, Pro, não, tá tudo certo. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim. Mas antes disso, eu gostaria de te perguntar, Fabiana, qual que é a sua dica de ouro, assim, triunfal para os jovens atualmente conseguir ter uma reserva de emergência, conseguir se organizar financeiramente? Olha, a dica que eu dou, Alana, você é não se levar pela essa questão do consumismo. Tá? Porque não é tudo que a gente pode comprar, pessoal. Isso é verdade. Não é tudo que a gente pode comprar, não é tudo que vai caber no nosso orçamento. Então, também dosar a questão, entender o custo das coisas. Exatamente. Entender o quanto. Não é só, eu tenho um orçamento, sei lá, meu pai me dá uma mesada de 10 mil reais. Quem me dera. Nossa! Mas, enfim, me dá uma mesada de 10 mil reais. Tá, tudo bem. Mas você tem noção do quanto custa as coisas? Exatamente. Sim. Você tem noção que igual, você entende o que é inflação para saber o que o seu orçamento mês a mês o seu orçamento não cresce, mas o custo vai crescer, entendeu? Sabe? Então, por você entender não só de onde vêm suas receitas e saber mexer, por exemplo, com fluxo de caixa, mas é saber quanto custa as coisas. Né? Saber quanto custa um litro de leite, saber quanto custa... Não é só comprar um McDonald's do final da semana, entendeu? Não é só isso. É saber o quanto tá custando aquela comida que teus pais colocam na mesa, sabe? Entendeu? Não é só o lanche que teu pai te paga ou o que o dinheiro do seu estágio consegue pagar pra você, entendeu? Colocar na ponta do lápis, e essa eu acho que é uma dica super legal também, é entender o que o seu orçamento pessoal faz parte de um orçamento familiar. Perfeito. Né? A não ser que você more sozinha, mas é parte de um orçamento familiar. Sim. Então, embora talvez vocês não deem a receita para os teus pais, alguma coisa assim, mas saber o quanto custa você para os seus pais também. Exatamente. Né? Isso para mim, eu acho que é a dica de ouro. Perfeito. Tá? Bom, lembrando, pessoal, que o controle financeiro é um processo e o primeiro passo é começar. E lembre-se, ter o seu controle financeiro não significa que você tem que deixar de gastar, e sim se perguntar se você pode ou não pode gastar. É isso, gente. Muito obrigada. Se vocês gostaram, né, do vídeo, do conteúdo, compartilha com seus amigos e também siga o nosso podcast nas redes sociais. Lembrando, Pode Gastar Oficial em todas elas. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. Foi? Boa. Perfeito. Que fofo!